Qual será a relação da ciência com espiritualidade? Será que um explica o outro ou que eles se complementam? A neurocientista do CAMEIT, Ana Paula Mendes, gosta de fazer essa investigação e hoje ela é a minha convidada. Bem-vinda ao Focus Português. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e todas que possam estar nos acompanhando nesse momento. É um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco mais sobre esses conceitos que se complementam, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos começar falando que apesar deles parecerem uns temas opostos, como é que a espiritualidade e a ciência se encontram? É bem interessante trazer o nosso olhar para esses aspectos, porque é o seguinte, a ciência, ela tenta explicar a realidade através de experimentos, de observações, né? E através dessa repetição, então, a gente consegue estruturar algumas teorias, algumas formas de pesquisar sobre a natureza, né? Sobre alguns acontecimentos dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. E a espiritualidade também é a interpretação dessa natureza, da natureza que transcende o nosso ser. Como que a gente também interage com o mundo à nossa volta. Então, é um outro olhar sobre uma mesma perspectiva, né, que seria o desenvolvimento não somente da nossa espécie. A ciência, ela busca não somente o desenvolvimento do ser humano, mas também compreender as interações que a gente tem com o mundo à nossa volta e o nosso impacto. E a espiritualidade também tem essa outra forma de interpretação e de conexão com o todo. Então, são duas, né, visões aí que a gente às vezes acha que são, de alguma forma, contraditórias, mas que, ao mesmo tempo, elas levam para essa interpretação mais global da realidade. E elas acabam definindo aquilo que nós conhecemos como saúde holística? Então, essa questão da ciência com a espiritualidade, ela, na verdade, não está fortemente conectada, né, com o que a gente chama de holístico hoje, que seriam essas intervenções baseadas na integralidade do ser. Por que eu quero trazer essas diferenças? Primeiro ponto, espiritualidade não é religião, né? A religião, ela precisa de alguns dogmas para que ela possa acontecer. Espiritualidade é a percepção, então, de uma conexão muito maior do que a própria existência. Quando a gente fala em holístico, a gente, claro, capta essa questão integral do ser, a sua conexão com o externo, mas não necessariamente uma intervenção holística, terapêutica. Ela precisa com que aquele indivíduo acredite nessa conexão maior, compreende? Eu não sei se ficou um pouco confuso, né? E muitos textos, né, agora falando um pouco mais do nosso aparelho mesmo, comentam sobre a plasticidade do nosso cérebro e a nossa capacidade dos neurônios de realizarem novas conexões. Como é que isso acontece? É assim mesmo? A gente tem uma capacidade infinita de adquirir novas informações através das nossas experiências, né? Então, nosso cérebro, ele é completamente moldável a isso. Dependendo do estímulo que eu recebo e da frequência com que ele chega até mim, através dos meus 5 sentidos, eu vou construindo significados, caminhos aqui dentro da minha mente. E é claro que a gente também tem uma associação emocional. Quanto maior o impacto emocional de um estímulo, mais aquele caminho vai ser reforçado dentro do meu cérebro. E a neuroplasticidade, ela está associada muito a isso. Aquilo que, de alguma forma, é significativo para mim, começa a fazer, então, a minha realidade interna que se expressa nessa realidade à minha volta. E a neuroplasticidade pode ser, né, acometida aí em todas as idades. As pessoas acham que a partir de uma certa idade, a partir dos 30 anos, a gente já não é capaz mais de fazer neuroplasticidade, mas a ciência vem mostrando que até o final das nossas vidas, nós somos capazes, sim, de fazer essa reorganização e essa modelagem, né, estrutural aí do nosso cérebro. E isso já também está conectado com aquela crença de que nós criamos a nossa própria realidade. Com certeza. Como que eu enxergo o mundo, né, que é completamente diferente, por exemplo, até mesmo do meu irmão, que foi criado pela mesma família, teve praticamente os mesmos amigos, foi para a mesma escola. Mas o que faz essa diferença do mundo interno, então? É essa questão do impacto emocional.
Porque às vezes, para mim, uma certa situação, né, cria mais desconforto, por exemplo, do que para o meu irmão ou para a pessoa que está ali naquele mesmo ambiente comigo. E aí eu consigo também ter as diferenciações de comportamento. Não é só a genética que influencia nisso, é o ambiente, né? Então a ciência também mostra isso. A genética não é determinista. O ambiente, que seria essas situações pelas quais a gente está submetido, submetida, a nossa alimentação, exercícios físicos, pensamentos que a gente cultiva, tudo isso tem um alto impacto na nossa saúde e também na expressão do nosso ser. E a gente já ouviu falar, às vezes em roda de conversa, alguém comenta do cérebro reptiliano. O que é isso? Ele existe mesmo? Sim, é engraçado, né, pensar nesse nome, a gente logo lembra já do jacaré, do crocodilo, mas é exatamente para trazer essa noção de um pouco mais rudimentar. Não que as funções desse aparelho, né, desse cérebro reptiliano, elas não sejam importantes, porque elas são, mas elas estão associadas àquela sobrevivência nata. Então, uma resposta imediata, sem nenhum julgamento em relação àquela situação. A gente não tem, então, uma associação direta com o córtex pré-frontal. É uma estrutura que fica acima ali, né, da nossa espinha dorsal. Nós temos, então, o tronco encefálico com essa estrutura reptiliana e depois a gente tem esse córtex mais desenvolvido que está associado, por exemplo, à construção da nossa personalidade, ao raciocínio lógico, à criatividade, entre outras funções. Se eu pudesse representar para você, né, o Daniel Siegel, ele traz esse modelo, é muito interessante, que ele fala que a gente pode representar o cérebro com a nossa mão. Então, vamos pensar da seguinte forma. Essa parte aqui do meu antebraço, ela corresponde à minha coluna, tá? Onde a gente tem aqui o nosso sistema nervoso central, né? E também onde parte o nosso sistema nervoso periférico. Aqui na base, onde a gente termina, então, a coluna, para iniciar o cérebro, nós temos o tronco encefálico, o cérebro reptiliano, que está associado a essas funções mais básicas de sobrevivência. Logo acima, nós temos o lobo temporal, aí a gente teria o hipocampo, a amígdala, e por cima disso a gente teria o córtex pré-frontal, por exemplo, e nós teríamos as outras áreas associadas ao processamento de informações. Então, se você for pensar, o nosso tronco encefálico, o cérebro reptiliano, ele está na base disso tudo. As outras partes do cérebro, elas surgiram, né, a partir dessa estrutura inicial. E aí a gente fala também que essa estrutura é compartilhada com outros animais, dentro dessa, se a gente for pensar nessa perspectiva evolutiva de desenvolvimento. E agora eu quero te fazer uma pergunta, você como pesquisadora da parte da ciência, mas também como uma mentora de meditação, tenho certeza que já pesquisou se a meditação funciona e como é que ela funciona. Funciona e muito, né? Ela vem sendo estudada aí, vamos pensar, não somente no Ocidente, mas no Oriente, há muito tempo. A gente tem alguns cientistas, né, neurocientistas, que trouxeram um olhar um pouco mais sistematizado da meditação, que seria chamado de mindfulness. Eu não sei se as pessoas conhecem, né, as pessoas que estão aqui com a gente, mas Jon Kabat-Zinn, ele pegou então essa prática milenar de mais de 5.000 anos e sistematizou para que a gente pudesse separar então meditação de religião e que a ciência aceitasse, né, de uma forma mais fácil, estudar os efeitos dessa prática. E o que a gente pôde perceber ao longo de todos esses anos é que a prática de meditação, ela primeiro, né, ela reduz então essa reatividade, ou seja, quando um estímulo chega até mim, eu consigo pensar sobre esse estímulo e escolher a melhor estratégia para lidar com aquilo que se passa. Assim, a gente diminui a ansiedade, estresse. A meditação também nos auxilia no tratamento de doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes. Nós temos vários estudos mostrando isso, né? E também nos traz um fator fundamental, que é o da resiliência para lidar com situações, por exemplo, com a qual a gente está passando agora, a pandemia, né? Com certeza. Então, agora aqui nos nossos últimos 15 segundinhos, com certeza a meditação é uma ferramenta que todo mundo que está passando por essa situação de pandemia deveria estar ou deve estar utilizando, né? Com certeza. Se você tem um cérebro, você é capaz de meditar.
Então, é realmente trazer esse olhar para a simplicidade, porque a gente é capaz de utilizar essa ferramenta para o nosso bem-estar. Tá bom, Ana Paula, muito obrigada pela presença aqui hoje. Já fica o convite para a gente ter outros papos sobre os seus outros temas de pesquisa aqui no futuro. Eu que agradeço, Camila, muito obrigada pela oportunidade. Espero que as pessoas possam aproveitar um pouquinho desse conteúdo.